Deputado federal Bebeto Galvão, ele que na noite desse sábado, dia 15, prestigia as festividades da Feira de Caxixi em Nazaré das Farinhas, protagonizado pela gestão Eunice e Ben Wilson. Deputado, o que significa para o senhor prestigiar um evento dessa magnitude? Olha, essa é uma festa das mais importantes. São 300 anos de tradição. É um patrimônio cultural dessa nossa região. A expressão cultural do Recôncavo e da cidade se expressa na manifestação artesanal que nós aqui temos. Portanto, eu tenho a alegria de participar mais uma vez desta festa. É o 10º ano consecutivo que participo desta festividade com muita alegria. E agora nós vemos aqui uma ampliação dos estandes, saindo de pouco mais de 90 para 250. Nós vemos aqui a disposição da festa, com palco, a segurança e os nazarenos frequentando, milhares de pessoas acorrendo para valorizar não apenas a festa, mas para reafirmar a nossa identidade, o nosso pertencimento a uma cultura sedimentada socialmente nessa cidade. A Feira dos Caxixis é um patrimônio da Bahia, de Nazaré, é um patrimônio nacional e que deve ser tombada para que nós possamos garantir a perenidade dessa expressão cultural. Falando em cultura e turismo, o que é que o seu mandato tem feito para apoiar as vertentes, essas vertentes? Tenho atuado junto ao IPAC para que cidades históricas como é a cidade de Nazaré possam merecer a destinação de recursos para a recuperação do seu patrimônio histórico-cultural. No turismo, eu tenho buscado a infraestrutura turística junto ao ministro Marques, que é o deputado federal, nosso amigo, a fim de garantir, dentro dos programas do Ministério, para cidades com as características de Nazaré, investimentos para melhorar a infraestrutura turística do município. Por isso, me coloco à disposição, já falei à prefeita Eunice, repeti a Isaquinho, aos vereadores, que meu compromisso é republicano. Estou à disposição para fazer gestão junto ao Ministério da Cultura, Secretaria de Cultura do Estado, junto ao Ministério do Turismo, mas também empenhar emendas no sentido de melhorar a cultura, o patrimônio histórico-cultural e o turismo da nossa cidade. Na sua concepção, qual o desfecho da Operação Lava Jato com relação às últimas eleições? Significa que o Brasil está mudando. A fadiga de material político encerra um fim da política brasileira assentada no patrimonialismo e numa relação incestuosa dos mandatários com seus indicados à frente do Estado ou em parte do Estado brasileiro. A lista recentemente divulgada, ela é clara e evidente, indica uma corrupção sistêmica que data de muitos anos nesse país, mas por uma exigência da sociedade brasileira, nós iremos passar esse país a limpo, vamos reconstruir um novo ciclo da política. Eu entendo que no território da política é o único caminho para as demandas da sociedade serem resolvidas. E essa lista indica claramente que a sociedade rejeitará todo e qualquer homem público que faça negócios no Estado, todo e qualquer homem público ou mulher pública que se envolva com corrupção. Por isso eu acredito que essas medidas vão depurar aqueles que são envolvidos em corrupção e estabelecer na vida política aqueles que querem atuar republicanamente. Cuidar do Estado, cuidar da sociedade com as suas mãos limpas. Por isso eu digo sempre, combater a corrupção é evidenciar a condição de garantir mais dinheiro para o nosso povo, porque o dinheiro que vai pelo ralo da corrupção, falta saúde, falta educação, falta os mais pobres. Por isso nós apoiamos essa iniciativa, louvamos, mas dizemos sempre, quem for podre que se arrepende, e a política seguirá o seu rumo com homens e mulheres de bem para transformar esse país. Deputado, até que ponto a reforma da Previdência que está sendo proposta casta direitos trabalhistas? O governo adotou algumas medidas econômicas positivas, mas tem posições erráticas em 3 matérias. Reforma trabalhista. A reforma trabalhista vai desmerecer a valorização social do trabalho na medida em que se propõe um negociado sobre o legislado. Negociar
direitos que estão estabelecidos na nossa CLT é não compreender a organização, a forma e a qualidade do trabalho no Brasil. Nós temos um trabalho que se edificou sobre a mão de obra escrava. A relação de trabalho nas fábricas, nas obras, ainda é de muito autoritarismo. Nós temos uma relação em que direitos são desrespeitados. Ainda hoje, no estágio civilizacional que nós nos encontramos, tem trabalho análogo ao escravismo. Portanto, a CLT é um balizador mínimo, limitador mínimo desse direito dos trabalhadores. Você pode negociar para além das condições previstas no ordenamento jurídico. Tanto que o governo propõe é equivocado na medida em que ele diz que qualquer que seja o acordo prevalecerá sobre o texto legal. Nós iremos para uma terra de ninguém, nós iremos para Lesoto. Isso será o restabelecimento do trabalho escravo em tempos modernos, como diria Chaplin. Tanto é equivocada esta medida. A segunda é da terceirização. A terceirização não há razão de ser. O governo, com esta medida sancionada, precarizará as relações de trabalho. Por quê? Hoje, a média de trabalho de um homem com carteira assinada no Brasil, em qualquer que seja o setor da atividade, é de 9 meses. E o governo está propondo uma elevação do contrato temporário de 90 dias para 270 dias. Isso significará que nenhuma empresa, nenhum empregador precisará contratar com carteira assinada trabalhadores. Eles vão trabalhar apenas com contrato temporário. Pior do que isso, o governo também, com esta medida, indica que acabará a solidariedade entre empresas primeirizadas e empresas terceiras que são contratadas para prestar serviço. Ora, se você acaba a solidariedade, que é uma corresponsabilidade, no momento em que uma empresa terceirizada inadimplir os seus compromissos com os trabalhadores, deixar de pagar ou falir, esses trabalhadores que poderiam receber da empresa primeirizada contratante, terá que viver uma via crucis, passando em todas as fases do judiciário, e se chegar no TST, evidenciar-se que aquela terceirizada quebrou, não tem dinheiro, não pode pagar, ele perdeu 10 anos de busca dos seus direitos e terá que retomar novamente com a empresa primeirizada. Ora, nós não queremos isso. A subsidiariedade proposta pelo governo, ela estabelece distinção nas responsabilidades. O que nós queríamos era a manutenção da solidariedade. Além disso, acaba com o conceito de atividade meio e fim. Hoje até um piloto de avião pode ser terceirizado, um motorista de ônibus, um técnico de perfuração. Não é razoável. O Brasil tem condições, pela qualificação dos seus trabalhadores, de manter essa atividade fim. Além disso, a insegurança jurídica gerada na relação com os empresários, com a quantidade de sindicatos que atuarão em cada empresa, será demasiado, colocando em risco a própria estabilidade do negócio de parte dos empresários. Então, uma medida desnecessária. E a reforma da Previdência? Ora, meu amigo, o Brasil, nós temos uma média de vida no Nordeste, 65 anos. As mulheres hoje se aposentam com 55, os homens da área rural 60. O que é que o governo quer? Elevar o teto para 65 de homens e mulheres. Mais do que isso, para você se aposentar integralmente, precisa contribuir 49 anos, o que indica dizer que você terá que começar a trabalhar 16 anos, o que já é uma agressão ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o que o governo deseja. Além disso, quando você vai se aposentar, é apenas com 51% do valor daquele salário que você contribuiu e terá 1% incorporado para cada ano apenas, ou seja, no limite você se aposentará apenas com 76% do total daquele salário que você pagou, o que é um rebaixamento, é um empobrecimento da maioria da população que trabalha, contribui de modo solidário para ter no pacto intergeracional uma garantia para o seu futuro. Tanto é ruim. Ele altera a condição de aposentadoria na área rural. Trabalhadores rurais serão sacrificados. O BPC, aquela senhora, aquele senhor, o mais pobre, aquele deficiente, deixará de ter o seu benefício de prestação continuada vinculado ao salário mínimo. Ora, isso é também produzir empobrecimento da população mais pobre, é penalizar. Policiais, que é uma carreira de Estado, e nós fizemos uma concessão para que esses homens que estão na rua combatendo o tráfico, o crime organizado, que tem em média, a vida deles é de 49
69 anos, que tem aposentadoria especial. O governo quer acabar com a aposentadoria especial para policiais e para professores. Não dá. Essa reforma é uma reforma do fim do mundo. É um horror social. É uma tenda do horror social. E nós estamos convocando o dia 28 em manifestações com a sociedade para reagir, alertar o Congresso que essas reformas vão aprofundar a crise social no Brasil, aprofundar a pobreza e não há razão de implementá-la. A Previdência é superavitária. Eu provo e já dei comprovação de que não há necessidade de fazer essa reforma. Cobre aos devedores, aos mais ricos, como o Banco Itaú, como o Bradesco, como o JBS, que devem 408 bilhões à Previdência. Se cobrar, não tem necessidade, se cobrar do rico, não tem necessidade de penalizar os pobres. Por isso, nós estamos contra essas reformas e no Congresso, nas comissões onde eu estou ou no plenário, nós vamos enfrentar para garantir os direitos da sociedade brasileira.